Hare Krishna. É uma coisa muito bonita, uma realidade muito bonita do ser humano, chamado realidade Hare Krishna. Você já deve ter ouvido falar de trauma pós-traumático, né? Isso é uma realidade que a gente ouve falar bastante. Você passa por um trauma, uma situação muito ruim, e isso deixa um sintoma onde a pessoa fica mal por causa disso, né? A pessoa sofre, ela fica com consequências, com sequelas do trauma, né? Você fica com problemas depois do trauma. A gente ouve falar muito sobre isso com soldados, mas na verdade isso acontece com vítimas de crimes violentos, né? Às vezes até situação de mortes de parentes, isso traz trauma. Então, qualquer situação traumática, por definição, um acidente, uma grande doença, a morte de um ente querido, enfim, isso deixa uma consequência ruim. Mas talvez você não tenha ouvido falar de uma outra qualidade do ser humano, que é o crescimento pós-traumático. Então, essa habilidade maravilhosa do ser humano, isso é uma coisa muito linda. De depois de um trauma, mesmo trauma, coisa ruim, crime violento, estupro, uma morte, uma coisa muito ruim, depois de uma situação muito ruim, você ter a capacidade de não só se recuperar, voltar ao que você era antes, mas ser melhor. Você superar, não só superar, que significa ficar igual, mas você melhorar. Aí é crescimento pós-traumático. Isso é uma coisa real. Isso é um fato real da psicologia, estudado. Você já deve ter ouvido falar sobre pessoas que fizeram isso. E você pode fazer isso também. Então a gente tem que ter essa capacidade de encarar os desafios da vida não como só desafios, coisas para eu simplesmente me recuperar deles e voltar a ser igual, porque não é esse o propósito dos desafios da vida, dos problemas da vida. O propósito, a razão por trás de tudo que acontece na sua vida, tanto coisas boas como certamente as coisas ruins, não é só para você aguentar, é para você crescer. É para você ficar melhor. Tudo que está acontecendo pela vontade de Deus. Não é para você simplesmente mostrar que você consegue ficar igual. É para você ficar melhor. E certamente não é para você ficar pior. É para você crescer. A gente fala muito sobre isso nesse caminho. É para você crescer, para você encarar os desafios da vida, para você ser uma pessoa melhor. E tem exatamente isso. Crescimento pós-traumático é um termo real da psicologia, algo real que acontece mesmo. E as pessoas encaram a grande situação difícil, um trauma, e usam aquela situação, aquela força daquele evento, usa aquilo para ir além do que era antes, para fazer mais do que estavam fazendo antes, para ser uma pessoa mais focada, mais feliz, mais engajada, mais determinada, mais espiritual do que era antes. Você usa, então veja, não espere um grande trauma na sua vida, mas vá usando tudo que acontece na sua vida, que parece ser ruim, que parece ser um problema, pega aquilo e, como eu sempre falo, aceito, agradeço, confio, entrego. Pega aquilo e o que eu vou aprender com isso? Como é que eu vou ser uma pessoa melhor com isso? Tudo bem, a situação é desagradável, é desconfortável, é chata, é dolorosa. Tá bom, vamos reconhecer que é isso. A gente não vai viver no mundo da fantasia e não reconhecer que a morte do ente querido é ruim, que perdeu... Não é que é fantasia. Ok, é ruim e tal, mas como é que eu vou fazer para pegar isso e crescer? Como é que eu vou sair melhor disso do que eu era antes, como pessoa? Como eu internamente, como é que eu vou ficar mais focado, mais determinado, mais feliz, mais espiritualizado, saindo dessa situação? Essa é uma habilidade muito linda, muito especial. Crescimento pós-traumático.
Hare Krishna. Pessoal, se você gostou do vídeo, não deixe de se aprofundar. Vá no site www.3t.org.br e comece já a trilhar esse maravilhoso caminho da consciência de Krishna. Aprofunde-se e sinta a diferença. Sinta a sua consciência avançando, sinta como isso vai fazer tudo na sua vida muito melhor. Aproveite agora o método 3T. Hare Krishna.